Apaixonadas por Jesus, hoje vamos para o nosso penúltimo capítulo. E que capítulo lindo, poderoso, que fala sobre a nossa maior esperança, que é a ressurreição, seremos ressuscitados. Então vamos explorar esse capítulo de 1 Coríntios e descobrir como a ressurreição de Cristo é a chave para a nossa ressurreição. Gente, esse é um assunto muito profundo e que a gente que a gente reflita também, o que a gente está fazendo aqui pra gente aqui na Terra, para a gente alcançar o nosso verdadeiro alvo, que é estar no céu, com o nosso Jesus Cristo. Bom, estou muito, muito, muito feliz que vocês estão aqui, que a gente está no fim já praticamente. E vamos lá, gente, fica até o final, porque eu vou falar a senha para vocês colocarem para mim lá no grupo. Então bora lá? Vamos entender um pouquinho o contexto. Vamos considerar o contexto cultural da igreja lá em Corinto. Eu sempre falo para vocês, mas é sempre bom relembrar, né? A gente precisa levar em conta o contexto que o povo daquela carta que foi escrita estava vivendo. Bom, a comunidade lá de Corinto era completamente grega, né, a filosofia grega, o que ela fazia? Ela negava a ressurreição do corpo, eles não acreditavam, era absurdo para eles. Eles acreditavam que o corpo era como se fosse uma prisão para a alma. E essa ideia que Paulo trouxe de ressurreição era loucura. Inclusive quando Paulo foi pregar, Paulo estava falando de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar, para morrer, que ele morreu por os nossos pecados, e tal. Mas quando Paulo chegou, não agora para Corinto, tá, que Corinto já era uma igreja, mas em outra ocasião. E quando Paulo, começou a falar da ressurreição, que Cristo ressuscitou, pronto, para eles saíram e um monte de gente falou: "Você tá louco, você tá falando um absurdo". Então era essa a filosofia grega. Era esse grande desafio que Paulo enfrentava de corrigir essa visão distorcida e que estava influenciando a igreja. Então, Paulo precisava mostrar que a ressurreição de Cristo não é apenas uma doutrina cristã, né, mas também é a garantia da nossa ressurreição. E aí, Paulo, sabiamente, começa reafirmando os três pilares fundamentais da nossa fé. Logo nos primeiros versículos, ele fala assim: para o povo daquela igreja, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, esse é o fundamento da mensagem do evangelho, né? Paulo precisava trazer, relembrar aquele povo de Corinto. Segundo, Cristo foi sepultado, né? Confirmando que Jesus Cristo morreu, isso foi verdade, não é conversa. E terceiro, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é a base da nossa esperança também, da nossa fé. Ou seja, mais uma vez, esses pilares então não são doutrinas, mas é a fundamentação, é a base da nossa esperança em Cristo, né? E garante também a nossa própria ressurreição. Vamos lá. A prova da ressurreição de Jesus. Paulo, então, ele vai apresentar as provas concretas, verdadeiras, que Cristo ressuscitou. Jesus Cristo apareceu para Pedro, seus discípulos, para mais de 500 seguidores, inclusive muitos ainda estavam vivos quando Paulo estava escrevendo essa carta, né? Tiago, os apóstolos, enfim, gente, inclusive Paulo, né? Apesar do seu passado tenebroso, do seu passado, né, bem ruim como perseguidor de Cristo, Paulo foi transformado e apesar de tudo isso, Cristo também apareceu para ele. Então, essas testemunhas que Paulo quis trazer aqui só reforçam a autenticidade, sabe, a verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo estava trazendo, ó, eu garanto para vocês de que a ressurreição de Jesus Cristo é verdade. E aí, falando nisso, eu vou te dar as provas, que são essas que eu falei para vocês, e tudo isso garante o evangelho, que o evangelho não é uma conversa fiada. Então, aí Paulo faz uma pergunta:
Será que é possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? Então, Paulo desafia a gente a refletir. Bom, aí ele começa a fazer um monte de lógica, assim, um monte de perguntas, né? Se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que que a gente está fazendo aqui? Por que que a gente é cristã? Sabe? A nossa fé, então, é vã. Tudo que a gente acredita se torna sem sentido. É muito incrível esse capítulo e todas as perguntas, as reflexões que Paulo faz. Então, se Cristo também não ressuscitou, os pecados permanecem. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo não teria esse efeito redentor. O que mais que acontece? A esperança dos mortos em Cristo também se perde, ou seja, eles se perderam, morreram e pronto. E depois disso, o que acontece? Nada. Então, gente, Paulo estava querendo trazer de volta que, sim, a ressurreição é real e Cristo ressuscitou. A ressurreição é a nossa fé, a nossa esperança. E sem ela, a nossa vida cristã não teria base, né? Seria fútil, vamos dizer assim. Então, Paulo apresenta a ressurreição de Jesus Cristo trazendo lá com um paralelo com Adão. O que que ele falou? Que a morte, olha, gente, isso é muito poderoso. A morte entrou no mundo por meio de Adão. Vocês lembram? Todos morrem em Adão, mas todos viverão em Cristo. Glória a Deus por isso. Então, Jesus Cristo, ele é o primeiro a ressuscitar e depois aqueles que são dele, que são de Cristo também ressuscitarão. Então é essa ele próprio, Jesus próprio é a nossa garantia de que seremos ressuscitados com ele. Então, Cristo, Jesus Cristo, vai derrotar a morte e entregar o reino a Deus, onde tudo, onde Deus será tudo em todos e estaremos com ele no céu. Nossa, que coisa mais linda! Essa é a nossa esperança. Então, Paulo está trazendo aqui para gente só nessa primeira parte do capítulo, desse capítulo 15, tá bom? Amanhã a gente volta a continuar nesse mesmo capítulo, só que os versos finais, que esse é bem longo. Então, gente, aqui para a gente agora, só nessa parte, Paulo garante a ressurreição e é isso que eu quero focar com vocês. Sim, existe a ressurreição, Jesus Cristo ressuscitou e nós seremos ressuscitados. Então, Paulo arrisca a sua vida, sua própria vida, para falar para eles, para a gente, a certeza da ressurreição. Como? Pelo próprio sofrimento dele. Então, se não há ressurreição, a gente deveria, ele argumenta que então a gente deveria adotar uma perspectiva hedonista, ou seja, o hedonismo era uma filosofia, é ainda, né? Alguns ainda até seguem, é uma filosofia que defende a busca pelo prazer, né? Ou seja, é a finalidade da vida humana. Então, se não há ressurreição, a gente deve viver a vida como a gente quiser, buscando prazer. Então, Paulo fala: eu tenho certeza da ressurreição pelo meu próprio sofrimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as influências, né? As más influências entrando dentro da igreja, entrando na nossa vida. E se a gente ignorar a ressurreição, assim como outros muitos assuntos, isso vai prejudicar a nossa vida espiritual. Gente, a igreja lá de Corinto estava sendo influenciada por muitas coisas mundanas. E é isso o perigo. A gente não pode permitir que essas filosofias do mundo entrem na nossa vida, entrem dentro da igreja. Então, a ressurreição deve ser a base da nossa esperança, deve ser o que motiva a nossa vida, né. O que que significa isso pra gente? A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas uma crença, como eu falei, não é uma teologia, mas é a nossa esperança, é a nossa base da nossa vida cristã. Se a ressurreição não fosse uma coisa real, como os coríntios lá não estavam mais acreditando, a fé deles seria vã, assim como nós, para nós hoje, a nossa fé seria vã. Então a gente precisa viver com a certeza de que a ressurreição é real. Gente, acredite ou não, existem pessoas que não acreditam mais na volta de Jesus Cristo e não acredita que
que haverá depois da morte uma vida com Deus. Então a gente precisa ter a certeza que a ressurreição, sim, é real e que a nossa esperança está ancorada em Jesus Cristo. Então esse é o nosso motivo de vida. A gente precisa saber que a ressurreição é uma realidade, como eu falei, e isso precisa mudar a nossa conduta, como a gente está aqui no mundo, sabe. A gente enfrenta tantas dificuldades e sofrimentos, e a gente precisa enfrentar tudo isso com uma perspectiva eterna. Então a gente precisa viver de acordo com os princípios de Cristo, buscando sempre, gente, sempre refletir Jesus Cristo aqui no mundo, certo? E mais uma aplicação que a gente pode trazer para o nosso dia. A gente precisa refletir a esperança, essa esperança de Jesus Cristo, que um dia estaremos no céu com Ele. E essa transformação que encontramos em Jesus Cristo precisa ser exteriorizada. Então, a certeza da ressurreição nos chama eu e você a testemunhar. A gente não falou que a gente é testemunha do Cristo ressuscitado? Não é o Cristo que muitos pregam por aí, que está numa cruz. Não, ele esteve numa cruz, mas ele está vivo, porque ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos da nossa morte, né? Então a gente precisa compartilhar essa mensagem do evangelho. E, gente, não é compartilhar assim: "Ah, vou só botar um versículozinho aqui na minha rede social". Isso é muito legal, por favor, faça isso, mas ó, é com ousadia, com coragem. É você viver isso como estilo de vida. O evangelismo precisa, por onde você passar, o Espírito Santo vai te incomodar, que te incomode a partir de hoje a você ver uma pessoa na rua e falar: "Olha, Jesus te ama, você já conhece Jesus?". Deixa eu contar um testemunho aqui pra vocês. Estava num velório um dia, e o velório é um lugar bem propício, né, onde não tem só um morto ali, porque o morto ali morreu, não tem mais o que fazer. Mas a gente tem que levar em consideração que existem muitos mortos ali, entende isso? E aí enquanto estava acontecendo o culto fúnebre, era de um cristão, né, o morto era cristão. Mas tinha muita gente ali que eu não conhecia, que apesar de conhecer a família e tudo, eu não conhecia outras pessoas. Gente, eu estava ali sentada e de frente comigo tinha uma moça, mas o Espírito Santo me incomodou tanto, gente, mas tanto, vocês não têm ideia, pra ali conversar com aquela moça. E eu, assim, em questão de segundos, né, mas parecia que foi, assim, uma conversa de sei lá quantos minutos com Deus. E eu falava assim: "Senhor, mas como é que eu vou falar com ela? O que que eu vou falar com ela? Ela tá chorando tanto". Ela com certeza era próxima ali da família, e eu fiquei nessa luta, mas eu fiquei nessa luta. E aí passou, acabou o culto e eu lá, incomodada. Chegou a hora de ir embora, e eu lá brigando, eu falei: "Ai meu Deus, o que que eu vou falar?". Chegou a hora de ir embora, até que eu falei: "Não, eu preciso vencer isso, preciso ser obediente à voz do Senhor". Gente, só vai, porque chega na hora, Deus te dá alguma estratégia. Eu voltei, falei assim: "Senhor, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer". Só sei que eu fui. Voltei até ela e falei assim: "Oi, tudo bom?". Gente, não sei que ousadia foi essa que me deu. Falei: "Oi, tudo bom?". Falei assim pra ela, falei: "Olha, eu estava indo embora, mas eu voltei, só pra te dar um abraço, eu posso? E ó, eu senti muito de dizer pra você uma coisa que Deus me falou. E Deus me falou pra te falar que Ele te ama muito e pra demonstrar isso através de um abraço". Pronto, gente, foi isso. Nossa, mas você precisa ver, assim, como ela desmontou, sabe, não foi o abraço da Carol, mas foi o abraço que Jesus transmitiu através da minha vida. Já pensou se eu não tivesse ido, gente? Então é essa esperança que a gente precisa refletir nas pessoas, essa transformação que a gente encontra em Cristo, que a gente precisa compartilhar com as pessoas. Por quê? Porque um dia estaremos no céu com o Senhor. Isso que a gente precisa pregar pro mundo, e que Jesus Cristo nasceu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele está vivo.
Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu quero deixar aqui como sugestão para que você ouça, esse hino vai falar com você. Aqui na descrição tem um link de um vídeo. Eu gostaria muito que você meditasse, que você ouvisse. Não deixe de fazer isso, tá bom? Esse hino, assim, é lindo, é fantástico, é um clássico da harpa cristã, mas olha, você vai ver, eu estava ouvindo ele, eu já chorei horrores já, que você sinta a presença do Espírito Santo, que você sinta a presença de Jesus Cristo, que um dia ressuscitou, e você vai ver como a sua esperança de um dia estar com ele vai ser renovada. Ouça, viu, depois vocês me contam. Bom, gente, então é isso por hoje. Vamos refletir. Queria muito que você parasse para pensar agora o que que eu e você estamos fazendo aqui na Terra para a gente alcançar o nosso alvo que é estar no céu, né, e ressuscitar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, ninguém fica aqui para semente não. Um dia a gente vai morrer. E se Jesus não vo se a gente não participar da segunda volta de Jesus Cristo, seremos ressuscitados com ele. Então, essa é a nossa esperança viva, que essa verdade transforme a nossa vida e a vida dos outros também, e que você possa viver plenamente para o reino de Deus. A nossa senha de hoje é: Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Gente, espero vocês até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, tá bom? De chamar outras pessoas, que logo vem novidade por aqui. Gente, Deus abençoe vocês. Até amanhã, no nosso último dia. Deus abençoe.